Já estão conseguindo visualizar a minha tela? Então, essa é a página inicial do Sigma, tá? Tranquilo. Então, essa é a página inicial do software, tá? Então, aqui a gente tem a casa do TPM, tá? O software ele é baseado na versão PDCA, onde a gente consegue, através do ciclo PDCA, tá? A gente tem a parte de planejamento, onde a gente faz toda a parte de cadastramento, de manutenção, tá? Então, a parte dos cadastros básicos, de mão de obra, de macroestrutura, parte de estoque, tá? Então, toda a parte de montagem do banco de dados. E é através dessas informações que a gente faz a gestão, tá? No DU, a gente tem toda a parte da gestão das OS, então, gestão das ordens de serviço, onde a gente faz o lançamento das horas trabalhadas, faz a conclusão das OS, tem a parte de alerta de programação, onde a gente consegue consultar as ordens de serviço que tem pendente e as programações que estão pendentes e que estão para vencer também, para poder gerar as ordens de serviço de preventiva, tá? Preditiva, enfim, dos planos de manutenção. No cheque, a gente tem toda a questão de gráficos e relatórios, tá? Tanto de custo, quanto relacionada à parte de mão de obra, então gráficos e relatórios, aqui então é mais relatórios de mão de obra, aqui a gente tem relatórios e gráficos, relatórios quantitativos, máquina parada, parte de cadastramento, tá? E aqui em gráficos e indicadores. E no Action, a gente vai encontrar parametrizações, parâmetros, né, e criação de parâmetros do DOS, e, enfim, onde a gente consegue fazer os ajustes dentro do sistema, tá? Vou mostrar as telas mais a fundo para vocês agora, tá? Então, aqui dentro da mão de obra, o que a gente consegue fazer, tá? Então, aqui a gente tem o cadastramento de funcionários. Dentro desse cadastramento de funcionários, a gente consegue separar por área executante, por origem e por função, tá? Então, a área executante é manutenção mecânica, manutenção elétrica, tá? Depois também, por área executante, eu vou conseguir filtrar na hora de extrair gráfico, extrair relatório de hora trabalhada, de máquina parada, quantitativo de OS por área executante também, para ver quem mais está atuando, qual área que atua mais. Tá? Então, eu consigo utilizar, além do cadastramento, separação da minha mão de obra, também para filtro de pesquisa e tirar gráfico e relatório depois. Função do funcionário, então a função que ele exerce dentro da empresa, a gente consegue vincular e cadastrar aqui. Equipes de trabalho para fazer lançamento de horas para uma equipe, ao invés de fazer, se é sempre 2 funcionários que trabalham junto, tá? Eu consigo montar uma equipe para fazer o mesmo lançamento de hora para os 2 ao mesmo período, tá? Com a mesma descrição de serviço. E aqui tem o cadastro de ferramentas, onde eu consigo vincular ferramentas ao funcionário, tá? E ainda dentro, falando de mão de obra, tá? A gente tem a parte de disponibilidade, onde a gente consegue montar os plantões, tá? A gente tem escala de trabalho, então aqui a gente monta a escala de trabalho fixa, que é aquele horário fixo de trabalho do funcionário, segunda a sexta, de segunda a sábado, já tem um horário pré-definido para ele trabalhar. Plantão por escala, a gente consegue montar plantões baseado em horas de trabalho, 24 por 72, 12 por 36, enfim, baseado em horas. E o plantão anual é aquele turno, aquela escala de trabalho baseada em dias. Trabalha 4, folga 2, trabalha 5, folga 1, trabalha 6, folga 2. Às vezes, se é no mesmo turno ou se é em turnos diferentes. Então, tudo isso eu consigo cadastrar e vincular para mim ter a disponibilidade da mão de obra da minha manutenção, tá? Aqui eu utilizo esse botão para consultar a disponibilidade de algum dia, algum período, né? Se eu vou ter uma parada de manutenção, eu quero ver semana que vem, por exemplo, quem é que vai estar disponível para trabalhar nesse dia, tá?
ou naquela semana, e aí eu vejo quantas horas disponíveis da minha manutenção eu vou ter, tá? As ausências em caso de faltas e atestados, férias, então eu posso lançar ausências futuras ou ausências de um dia anterior, tá? Para que não impacte nos indicadores de eficiência. Então, não impactar de eficiência e produtividade do funcionário. Tá? Depois, quando tirar relatório, gráfico de taxa de ocupação, por exemplo, se eu lançar as ausências, isso não vai impactar lá no meu indicador. Tá? E datas é para feriados, folgas futuras. Então, feriados, se listar sábado e domingo, então alguma ponte que você tiver, então isso facilita, tá? Porque no dia que a gente lançar aqui como feriado, o sistema vai entender que não tem hora de trabalho. Se caso alguém trabalhar, vai ser como hora extra, e a máquina, nesse período, se tiver uma ordem de serviço, ela não vai contar como indisponibilidade de máquina, tá? Então, essa é a importância de fazer o lançamento dessas datas. Eu abri aqui um cadastro funcionário para mostrar o cadastro para vocês verificarem o que consegue ser feito, tá? Então, aqui dentro do cadastro do funcionário, tá? Eu consigo até anexar uma imagem aqui para ele. Então, os dados básicos do funcionário, nome, uma abreviatura do nome ou um apelido, data de admissão e data de demissão. Em caso de demissão, eu posso inativar o funcionário e não perder histórico de tudo que eu fiz em relação a tudo que o funcionário fez, tá? Em caso de contrato por prazo determinado, eu consigo consultar o contrato, né, o início e o final de contrato, quando vem. Aqui eu faço os vínculos, né, com a função, com a área executante, com a origem do funcionário, coloco informações adicionais e o tipo de funcionário, tá? Se ele é administrativo, se ele é mantenedor ou se ele é operador. E até vincular uma senha de acesso para ele, tá? Consigo acrescentar plantão no funcionário. Então, se é a escala fixa de trabalho, que é aquele turno que ele trabalha fixo durante o mês ou durante o ano, ou se é para o plantão anual, eu consigo montar esse plantão conforme a gente comentou, né? Que pode ser por dia ou pode ser por hora trabalhada. Vincular ferramentas de uso comum e até imprimir, né, e gerar um termo de compromisso para que ele assine esse termo e fique ciente também que está recebendo essas ferramentas. Aqui já é um campo onde eu consigo consultar as OS de trabalho que esse funcionário já está atuando ou que atuou, tá? Cursos de funcionário, então os cursos que ele executa ou que ele fez, eu posso colocar aqui. Área de atuação, então se ele trabalha de forma centralizada ou de forma descentralizada, então se ele atende somente um setor, ele é centralizado, ou se ele atende a fábrica como um todo, é de forma descentralizada. A equipe de apoio, então, no caso, o funcionário não pôde vir trabalhar, aconteceu algum problema com ele, ou até mesmo ele precisa de um auxílio, quem pode auxiliar ele ou quem pode suprir a necessidade dele naquele dia. Então, por exemplo, eu posso vir aqui pesquisar, para mim não tem que estar ligando, estar perguntando e questionando para todo mundo, quem pode atender no lugar dele, eu já posso deixar aqui na equipe de apoio uma listagem de quem pode suprir a necessidade dele naquele dia, em caso do funcionário não puder trabalhar. Aqui ainda dentro do cadastro de funcionário, eu posso fazer a ausência, né, lançar a ausência por aqui. Consigo consultar já o MTTR do funcionário por aqui também, tá? Então já tem alguns outros indicadores. Parte de mão de obra. Alguma dúvida? Tranquilo? Tá, certo. Então aqui, a parte de macroestrutura e ativos, tá?
software, o Sigma, ele tem na macroestrutura até 4 níveis de subdivisão da empresa. Eu consigo subdividir ela em até 4 níveis. Departamento é o meu nível máximo, né? Então, meu primeiro nível. E a partir daí eu consigo separar por setor, processos e células. Tá? Não tem a necessidade de eu atingir todos os níveis. Então, fica a meu critério, se eu quiser utilizar, tá? Então, isso facilita para ter uma melhor rastreabilidade dos seus ativos. Vai facilitar na hora de extração de gráficos e relatórios também, porque eu posso usar como filtro de pesquisa. Por exemplo, né? Eu quero saber dentro do departamento, de um departamento X lá, quanto tempo de máquina parada eu tive, ou qual o custo que eu tive, ou dentro de um departamento, qual a máquina que mais me gera custo, qual máquina mais me gera tempo de máquina parada. Enfim, posso fazer esses tipos de filtro tanto por departamento, por setor, por processo e por célula, tá? E por centro de custo também. Então, eu posso cadastrar centro de custo, vincular o centro de custo lá nas máquinas e poder fazer esse controle, tá? Malhas é para cadastramento de linhas, de redes, rede de ar, rede de água. Então, eu consigo cadastrar rede de incêndio como uma malha, tá? Deixa eu abrir a árvore industrial para mostrar para vocês essa questão que eu estou comentando em relação à estrutura de como é que fica, tá? Então, aqui é essa a estrutura, tá? Então, departamento, dentro do departamento tem os prédios ou os setores, dentro dos setores os processos, tá? E o exemplo que eu abri, tá? Departamento industrial, setor de injeção, dentro do processo, dentro do setor de injeção eu tenho o processo de injeção por alumínio, e dentro do processo de injeção por alumínio eu tenho a célula de injeção de alumínio por gravidade, tá? E aqui eu tenho a máquina injetora 01, dentro da máquina, que é o meu ativo principal, eu consigo separar ainda ela por tag e por equipamento, tá? Então, tag, que é o sistema, posso separar por sistema mecânico, sistema elétrico, ou por uma parte da máquina, por mesa de transporte, enfim, como eu quiser controlar e separar o meu ativo principal. E aí eu tenho os equipamentos, são os motores, motorredutores, painel elétrico, inversor de frequência, né, que eu consigo até fazer a transferência de um motor de uma máquina para outra, tá? E aí levar o histórico desse motor junto com ele, certo? Então essa aqui é a hierarquia de cadastramento. E ainda dentro do motor ou dentro da máquina em si eu consigo vincular peças, tá? Então essas peças que eu tenho cadastradas no estoque eu consigo vincular e indicar que elas fazem parte daquele ativo. Tá? Então aqui a gente entra na questão dos ativos, aqui o cadastramento de máquina, de tag, de equipamento, carga máquina, família, importância da carga máquina, tá? Então aqui é onde eu indico disponibilidade do meu ativo. Através dessa carga máquina que eu estipulo é que eu vou conseguir medir disponibilidade, vai afetar a questão da confiabilidade, vai afetar a questão do MTBF, tá? Então, por isso a importância de cadastramento dessa carga máquina. Família, tá? Então, eu posso separar esses meus ativos por família, não só os ativos, né? Não só máquina, tag e equipamento, mas também peças. Posso separar por família. E ainda vincular a ficha técnica, tá? Então, vincular a ficha técnica, que são as características dos ativos, tá? Pode ser feito ficha técnica para máquina, pode ser feito ficha técnica para equipamento, tá? Posso fazer transferência, né? Que nem eu comentei, se eu quero trocar um motor de local e registrar o histórico dele, eu consigo fazer transferência de um motor de uma máquina para outra, né? Mantendo o histórico de intervenção que eu tive nele. Uma Mapoteca é para mim montar minha biblioteca digital, tá? Então eu consigo, através da Mapoteca, inserir layout, inserir manuais, tá? Então imagens de máquinas, de departamentos,
de setores, enfim, né? Posso montar minha biblioteca digital e o algoritmo de criticidade para mim fazer a criticidade de máquinas, tá? Então, para máquina, para tag e para equipamento. Então, montar nível de criticidade. A gente sabe que a criticidade facilita bastante na gestão, né, dos planos de manutenção, para ver quais as principais máquinas, né, e assim a gente poder montar os planos, tá? Então, aqui, conforme as normas da ABNT, né, ele já dá a criticidade de máquina respondendo conforme as perguntas aqui, referente à segurança e meio ambiente, referente à qualidade e produtividade, referente à taxa de ocupação, referente à taxa, à oportunidade de produção, a frequência de quebra e a manutenabilidade, tá? Então aqui ele já monta e já sai o valor de criticidade, depois consegue até estratificar, né? Tirar um relatório de criticidade lá, de cadastramento de criticidade e ver quais as máquinas mais críticas que tu tem. Deixa eu abrir um cadastro de uma máquina aqui para mostrar como é que é, tá? Quais os principais valores a serem cadastrados. Então, esse aqui é um cadastro de uma máquina, tá? Um cadastro completo. Então, descrição da máquina, código, número patrimonial, criticidade da máquina. Aqui a carga máquina dela, que a gente vincula no cadastro, tá? Além de carga máquina, podemos colocar sintomas, peças, pontos de lubrificação. Se ela se a gente controla o abastecimento nela, a gente consegue ver por aqui também, tá? Imagens, consultas, né? Consultar histórico, consultar cadastros históricos, programações, até mesmo disparo, né? Que depois a gente vai ver a questão das preventivas que a gente pode fazer por disparo ali também. E tem aqui alguns indicadores já que já mostra a disponibilidade e MTBF daquela máquina, tá? Então aqui é o vínculo, né, que eu consigo colocar, indicando até os 4 níveis, né, de localização da minha máquina, do meu ativo. E colocar a meta de manutenção, tá? Ficha técnica, então aqui eu consigo visualizar a ficha técnica da máquina, colocar os valores, né, referente a cada item que eu quero ver, referente à característica da máquina. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta em relação à parte de mão de obra e ativos ali, tranquilo? Ah, beleza. Parte de planejamento de manutenção, então, o que a gente consegue fazer? Tá? A gente consegue cadastrar sintomas, defeito, causa e solução, né? E montar até intervenções, tá? Isso facilita o entendimento na hora de solicitar um serviço, por exemplo, a manutenção, né? Tem os pré-requisitos já montados lá de quais os sintomas geralmente ocorrem na máquina. Então, isso já facilita na hora que a manutenção recebe uma solicitação de serviço, já indicando qual é o sintoma. Se a máquina não liga, a máquina está apresentando um ruído anormal, né? Está com qualquer outro problema. Então, através desse sintoma, a gente já tem um aviso prévio. Alô? Alô? Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? Agora sim. Agora estou ouvindo. Agora não, peraí. Agora só um minutinho só, peraí. Tá, tranquilo. Agora eu não estou te ouvindo. É que o pessoal está com uma dúvida aqui, pessoal, e tinha que ter alguma coisa para a gente ouvir mesmo e falar, porque senão está ficando ruim. Quer ver? Só um minutinho, por favor. Certo. Estão conseguindo me ouvir agora? Está ouvindo aí? Continua ouvindo? Eu continuo ouvindo vocês. É que se eu mudar aqui, aí eu ouço você. É ruim sem poder. Alô, tá ouvindo aqui? Tô ouvindo. Vocês me escutam? Eu vou mudar aqui o microfone aqui, ó. Aí eu não te ouço, entendeu? Deixa eu ver. Aqui não estamos ouvindo mais nada. Continua ouvindo. Tá, e agora? Agora vocês conseguem me escutar? Não, tranquilo, tá? Quando vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês trocam, fazem a pergunta. Tranquilo, tá? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade.
Tá, posso continuar ou vocês querem fazer alguma pergunta referente, então, com alguma dúvida? Tá, fica à vontade, podem perguntar o que vocês quiserem, só que eu não estou escutando vocês agora.
Tá, então aqui, a parte de cadastramento, parte de estoque aqui, ó. Então a gente tem toda a parte de gestão de estoque. O software ele oferece toda a parte de gestão de estoque, cadastramento de peças, então eu consigo fazer o cadastro das peças aqui, tá? Então eu consigo fazer o cadastro das peças, consigo fazer a entrada de peças, tirar relatório de estoque mínimo, devolução de peças, em caso de eu utilizar peças, fiz a solicitação de peça lá no almoxerifado e acabei não utilizando todas que eu solicitei, eu posso fazer a devolução e ela não vai ficar no histórico lá da saída. Então ele vai, além de eu retornar as peças para dentro do almoxerifado, ele vai também fazer a gestão ali de controle de custo dentro da ordem de serviço, tá? Saída de peça, incluir garantias, depósito. Então, se eu utilizar mais de um depósito interno dentro da empresa, eu consigo usar aqui também, tá? Então, tirar relatório de estoque mínimo, curva ABC de consumo, relatório de valorização para questão de inventário, movimentação de histórico de peças e relatório de peças consumidas. Então, para ver quais as peças que eu consumi. Então, toda a gestão de estoque, tá? Aqui na aba de qualidade, eu consigo consultar histórico de máquina, então é bem interessante aqui essa parte. Tanto histórico aqui, ó, tanto de máquina, tá? Quanto de tag de equipamento ou histórico num período. O que eu executei num mês, eu quero ver o histórico por ordem de serviço pendente, por ordem de serviço concluída ou por ordem de serviço cancelada. Ou se eu quero ver o histórico de uma OS apenas, eu posso setar aqui uma OS, escolho qual o código da OS, tá? E aí eu posso fazer a impressão e tirar o histórico, certo? Acompanhamento, né, da ordem de serviço, que é o mesmo acompanhamento que o pessoal recebe lá na solicitação de serviço. Eficiência, então aqui eu consigo ver a eficiência da minha manutenção, consigo ver a produtividade da minha manutenção. Backlog, né, aqui a gente tem alguns outros indicadores que facilitam, tá? Ishikawa, né, que são ferramentas da qualidade. Ishikawa, 5W2H e os próprios ciclo PDCA. E aqui nos cadastros básicos de OS, tá, a gente consegue cadastrar serviços. Esses serviços a gente pode utilizar eles como etapas dentro das atividades de preventiva. Podemos utilizar também montar serviço padrão, né? Então eu já tenho um serviço padrão para execução, já posso utilizar aqui. Procedimentos de ordem de serviço, também posso utilizar e vincular dentro das ordens de serviço. Então, principalmente, a gente usa bastante para procedimentos de segurança. Tá? Então, a área de segurança do trabalho gosta bastante dessa parte. Sim. Aqui dentro do cadastro básico, ó, a gente tem o cadastro de motivos de pendências, tá? Aqui eu consigo cadastrar esses motivos de pendência. E aí, através desses motivos, ó, aguardando liberação de máquina, aguardando compra de peças, eu consigo vincular nas ordens de serviço. E aqui, ó, dentro do DU, e a gente vai ver também, tá? Visualizar pendências. E aqui eu consigo ver as ordens de serviço que estão pendentes, por qual motivo que ela está pendente, tá? Então eu consigo ter esse controle. E depois, lá na gestão da OS, lá na hora de tirar um gráfico da ordem de serviço lá, ou do histórico da ordem de serviço, tudo isso fica registrado lá no histórico.
tá? Então vai conseguir consultar. Tem. Sim. Tu tem aqui embaixo, ó. Aqui embaixo ele já te mostra, ó. Já te dá um exemplo aqui embaixo. OS abertas no mês e OS concluídas no mês. Então, sim, mas ela continua como pendente. Aí tu consegue vir e consultar o motivo da pendência dela aqui. Sim, de todas as ordens de serviço. Aí tu pode pesquisar, depois a gente vai ver a questão de gráficos e relatórios ali, que vocês vão conseguir extrair vários gráficos, vários relatórios. Hora trabalhada, enfim, tempo de máquina parada. Tá? Daí vocês vão conseguir consultar tudo isso. Então aqui, parte de cadastramento. Então aqui vocês montam um banco de dados, tá? Que nem a parte dos cadastros básicos de OS, vocês conseguem montar o banco de dados. E aí depois só inserir lá nas ordens de serviço, tá? Tipos de OS também. O sistema ele já dá 7 tipos, mas eu quero controlar setup, por exemplo, que não tem. Eu quero controlar por tipo de OS o setup, eu posso cadastrar também o setup, tá? Então aqui no DU. Aqui no DU a gente tem toda a parte de gestão das ordens de serviço, tá? Então aqui, dentro do DU tem toda a parte de lançamento de horas. Então aqui no lançamento de horas é onde vocês conseguem, é um dos campos onde conseguem colocar a pendência, tá? Então, por exemplo, o manutentor foi lá, executou o serviço e por algum motivo ele não conseguiu finalizar a OS, ele consegue botar aqui, ó, motivo de pendência. Tá? Então aqui embaixo, além do lançamento de hora, ele consegue botar o motivo de pendência. Em caso de já finalizado, ele já pode vir aqui e concluir a OS, tá? Vocês querem fazer o tratamento da OS, receberam uma solicitação de serviço, tá? Então aqui tem as solicitações de serviço, onde vocês podem aprovar elas, tá? Ela pode ver que ela marca o campo aqui. E aí vocês conseguem abrir essas solicitações, ver o que é essas solicitações e aprovar, tá? Então, ter o gerenciamento aí de aprovação da gestão das solicitações de serviço, gerando as OS. Em caso de gerar OS, que nem vocês comentaram, tá? Ali vocês já podem até colocar, se por um acaso ela vai ficar pendente, por algum motivo, vocês já podem colocar o motivo da pendência. Eu vou aprovar a OS, porém eu vou ter que comprar peça. Aí aqui na hora de fazer o tratamento, antes de aprovar, vocês já podem colocar o motivo da pendência. Então, para que vocês já consigam ter o registro, a OS está ali, mas ela está pendente. Então, eu posso botar das duas formas, tá? Ao gerar a OS vindo de uma solicitação, ou né, o meu manutentor foi lá, executou, viu que faltou alguma peça, ele coloca o tempo de serviço dele, fica registrado lá o histórico do serviço, porém, ele coloca que está aguardando algum tipo de liberação para concluir a OS. Então, aqui ele já vai avisando, certo? Então, eu tenho aqui detalhamento. Aqui eu também consigo fazer a gestão da OS, tá? Inserir procedimentos dentro do botão de OS. Tá? Então aqui eu consigo fazer toda a tratativa da OS também, tá? Aqui eu coloco data disponível, que é a data para execução, tipo de ordem de serviço. Enfim, aqui eu consigo fazer toda a tratativa, colocar prioridades, colocar procedimentos. Tá? Então, fazer toda a gestão da ordem de serviço. Sim. Sim, tu tem o valor da peça, é isso que tu tá querendo dizer? Sim, quando tu der a saída da peça aqui, ó, tu tem ela cadastrada em estoque e tu vai dar a saída. Lá no cadastro da peça,
Mas o ideal daí comprou direto, tu cadastra ela em estoque para poder dar a saída, tá? Mesmo que ela não vai ficar, mesmo que teu estoque dela vai ser zerado, tá? Daí tu cadastra aquele código dela lá. Aqui tu vai ter os valores, ó. Aqui tu consegue ter a gestão de estoque mínimo, estoque máximo, aí os valores dessa peça. Quando tu indicar a saída dela, indicar para qual ordem de serviço tu está utilizando, ela automaticamente, esse valor aqui já vai embutir lá na ordem de serviço. Tá? E depois tu consegue tirar um relatório de custo e vai estar esse valor lá vinculado. Como? Sim, sim. Os relatórios tu pode extrair tanto por mês quanto por período. Tu consegue colocar as datas que tu quiser. Na ordem de serviço, sim, porque tu já faz o cadastramento das horas trabalhadas. Terceiros tu vai ter que vincular. Aí terceiros tu vai ter que vincular na ordem de serviço, tá? Aí tu vai ter que fazer o lançamento como um valor fixo, tá? A não ser que tu tenha esses terceiros cadastrados como funcionário. Tá? Ou tu lança aqui na valorização como um valor fixo as horas de trabalho do terceiro, ou você cadastra ele como um funcionário terceirizado e coloca o horário, daí coloca a valorização dele lá. Que aqui no módulo de cheque, ó, eu vou ter a valorização do HH, que ali eu vou ter que fazer a valorização de todos os funcionários. Tá? Então, ó, se eu tiver terceiros e eles já trabalham, eu quero saber a hora deles, eu coloco, cadastro eles. Ou eu lanço como um valor fixo, indicando lá na descrição, serviços terceirizados, valor fixo de R$1.000, por exemplo. Tá? Daí eu consigo tirar no relatório depois esse valor fixo também. Certo? Beleza. Tá? Então aqui a gente tem toda a parte da gestão das ordens de serviço. Planos de preventiva. Tá? Então aqui o software a gente consegue cadastrar as preventivas. Então primeiro eu faço o cadastro, né? Fazendo o cadastro eu vou... Esse cadastro é o cadastro base de informações, esse cadastro pode ser mensal, né? Eu posso usar ele, cadastro mensal das injetoras, e vincular esse cadastro para todas as injetoras. Aqui as atividades que eu vou utilizar, que eu vou executar, né? Então lembra que eu falei lá em questão dos serviços? Ao invés de eu descrever a atividade, eu consigo vir aqui, ó, e selecionar um serviço. Automaticamente, ao selecionar o serviço que eu tenho cadastrado, ele já vai me dar a descrição do serviço. Então, ao invés de eu digitar cada etapa, eu vou lá e busco serviços, tá? Vincular serviço padrão, a periodicidade, tá? O sistema ele tem duas formas de tu calcular essa periodicidade. Periódica, em dias ou em semanas. A contagem em dias ou em semanas. Ou por disparo, tá? Então, o disparo é hora trabalhada. Esse disparo eu posso setar e eu posso informar, tá? Eu posso cadastrar o disparo. Se é hora trabalhada, se é por ciclo de trabalho, se é por quilômetro rodado. Enfim, eu defino e eu lanço aqui o disparo. Depois eu vou ter que ir lá nos dados da produção fazer esse lançamento por máquina. Quando ele atingir esse disparo, a ordem de serviço ela é gerada, tá? E eu tenho também a opção de utilizar os dois, tanto periódica ou por disparo no mesmo plano, que nem o carro, por exemplo. O carro eu posso fazer ele a cada 180 dias ou a cada 5.000 quilômetros, o que atingir primeiro. Tá? Então ele ia me gerar aqui qual atingir primeiro, se primeiro foi a quilometragem ou se primeiro foi a periodicidade. Tá? Então aqui eu monto os cadastros. Aqui eu faço a programação máquina por máquina. Tá? Então aqui eu vou abrir e vou fazer a programação máquina por máquina. Vou escolher qual ativo que eu vou querer utilizar para aquela programação, tá? Tanto o ativo quanto a preventiva que eu vou utilizar, o cadastro. Tá? Então
Então eu escolho o ativo e o cadastro. Depois de tudo programado, tá? O software tem um mapa da manutenção, que ele gera ali para te mostrar como é que fica o teu plano lá semanal. Tá? Então aqui você pode pesquisar por máquina, se fez o plano por máquina, por tag ou por equipamento. E aqui tu pode utilizar, eu posso montar o plano por um departamento, por um setor, né, por uma máquina específica, eu posso ver o plano, tá? Sempre por área executante e por semestre, tá? O semestre do ano que tu quer ver. E aqui é a forma que tu ordena para ver a listagem, tá? Aí imprime ele e dá o mapa aqui, ó. Ele mostra a semana prevista e quantas horas de MTTR tu vai ter para aquela semana de plano de preventivo. E aqui o númerozinho, tá? É o tipo de plano que tu utilizou. Se ela é semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual. Tá? Então tem a legenda. Aqui indica se foi emitido uma OS ou não, ou se foi executado uma OS ou não. Tá? Então aqui ele ia mostrar, por exemplo, se eu tirar do mês, né, do primeiro semestre, ele já ia mostrar aqui algumas ordens de serviço já executadas. E em caso de preventiva por disparo, eu tenho a opção aqui de projeção da preventiva. O sistema aqui, conforme os meus lançamentos dos valores de disparo, ele vai me mostrando uma projeção de quando vai atingir, tá? Então, qual é a data para o fim do disparo previsto conforme os meus lançamentos. E assim eu consigo me programar para a execução desse plano, tá? Aqui no gerador automático eu consigo consultar todos os planos de manutenção preventivo que eu tenho, conforme as datas, tá? Depois de cadastrado e programado. Então já é uma das formas que o sistema me avisa e me alerta desses planos, tá? Tanto no gerador automático, para gerar as ordens de serviço por data, tá? Posso filtrar por data, de uma máquina até outra, de um setor até outro, enfim. E aí ele aparece toda a listagem aqui das ordens de serviço. Tá? Aqui até vou fazer a impressão de uma para mostrar para vocês. Eu posso imprimir gerando código de OS ou só imprimir para mim visualizar, ver se meu plano está certo, tá? Ó, até para vocês verem como é que é uma ordem preventiva, como é que... Esse é o modelo padrão, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Tem outros modelos que podem ser alterados, tá? Aqui ele ia gerar um código de OS, a descrição do que é, quando ela está prevista para execução, aqui a periodicidade de programação que eu estou utilizando, e aqui as atividades que eu tenho que executar com o tempo previsto para cada uma. E aqui as peças que eu vinculei, tá? Eu posso vir a utilizar nessa minha manutenção para me avisar. Então, hoje, esse rolamento, ó, tem 175 no meu estoque. E eu preciso de 2 para executar essa manutenção. Tá? Então, eu não precisaria solicitar a compra dessa peça. Tá? Então, vai facilitar na minha gestão também essa questão aqui. Então, tanto aqui, tá? No gerador automático, quanto no alerta de programação, tá? Então, aqui no alerta de programação, eu consigo ver tanto as ordens, as programações pendentes. Aqui ele já dá o aviso, ó, o que está em azulzinho é porque ela já está pendente, essa programação, e o que tem o xizinho aqui na tolerância é porque já atingiu até a tolerância que eu indiquei, tá? E aqui eu posso consultar as ordens de serviço, todas as OS, tá? E eu posso filtrar ainda por área executante, por departamento, por funcionário, por máquina, enfim. Tá? Plano de preditivas. Diferença dos planos de preditiva, tá?
é que ele é baseado nos itens e ele tem valores a serem medidos. E por esses valores eu vou indicar lá. Se ele ficar dentro ou se estiver fora, ele me gera uma ordem de serviço em caso de indicado um item fora, tá? Vou gerar uma OS de preditiva aqui para vocês verem. Tudo bom? Já consegue no cadastro, na programação da preventiva aqui, tá? Ó. E na programação tu já vai ter a opção de colocar o funcionário responsável para a execução daquele plano. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Ó, já tá vendo que já aparece aqui funcionário? Tá? Aí tu já pode vincular ali o funcionário responsável. Tá? Preditiva também, os planos, todos os planos iOS vocês vão conseguir, tá? Todos eles vão ter o campo de vocês vincularem o funcionário ali. Tá? Vou imprimir uma OS de preventiva, de preditiva aqui até para vocês verem como é que ela sai impressa. Tá? Então aqui sai a mesma questão da preventiva, tá? A diferença é aqui, ó. É o item a ser medido, tá? E aqui vocês têm que colocar o valor e depois na hora de fazer a conclusão dela, na hora que fizerem a conclusão, ela vai abrir uma caixinha para vocês colocarem o valor. Tá? A hora que estiver concluindo a OS, ela abre uma caixinha para vocês colocarem o valor da medição. E aí o software também consegue até fazer um gráfico da análise dessa preditiva, tá? Então ele consegue até gerar um gráfico. Sim? Alô? Rafael? Sim, agora estou ouvindo. Rafael, a preventiva ele é que base a proteção. É feita no momento dos artigos, né? Os artigos ele fica contigo também. Consegue. E no botão de OS, tá? Tu vai ter o caminho. E tu vai ter a opção de anexar arquivos. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Tá vendo que tem a opção de anexos? Então aqui tu vai escolher o código da OS. E aí tu vai pegar, vai vincular o arquivo. Tá? Uma dica para vocês, tá? Todas as fotos e arquivos que vocês querem. Pronto. Então, todo arquivo que vocês querem anexar no software, tá? Vocês têm que colocar ele na pasta de instalação do Figma, para que todas as máquinas consigam acessar o mesmo caminho. Se vocês colocarem um arquivo de uma máquina local, somente aquela máquina vai conseguir ter o acesso, tá? Então o ideal é que todas sejam o mesmo acesso, o mesmo local do arquivo, para poder todas as máquinas ir lá e pesquisar o mesmo arquivo, certo? E vai ver agora a questão de gráficos e relatórios, tá?
quiserem até perguntar sobre algum gráfico, algum relatório que você já tenha alguma dúvida, fiquem à vontade. Tá? Estão conseguindo ver a minha tela agora? Tá, beleza. Então aqui, questão de planos, tá? Tranquilo? Conseguiram? Ah, outra coisa aqui, ó. Produtiva e abastecimento é onde eu faço o lançamento dos disparos, tá? Então aqui, para se caso eu utilizar algum plano por disparo, eu vou montar aqui na produtiva e abastecimento. Aqui eu crio os disparos e aqui nos dados da produção eu faço o lançamento desses disparos, tá? E aí quando atingir o disparo que eu setei lá no plano, o sistema vai me avisar. Então aqui dentro do cheque, tá? Então aqui dentro do cheque a gente tem a parte de relatórios e gráficos de custo, tá? Custo eu até consigo ter uma permissão específica. Então eu consigo criar, além dos níveis de acesso que a gente consegue parametrizar, tá? Eu consigo para o custo ter uma permissão específica para ele, né? Então, que nem, como aqui na questão do HH é onde eu faço a valorização do homem-hora, tá? Então, através dessa valorização do HH, é que eu vou conseguir estratificar lá o relatório, no relatório de custo, o valor do homem-hora. Então, eu tenho que fazer essa valorização, tá? Aqui, ó, eu posso colocar os parâmetros que eu utilizo em relação a encargos, tá? E aqui eu coloco o valor bruto total do salário, conforme parâmetros de custo, ele vai usar essa base de cálculo, tá? Para mim gerar o valor hora real de utilização. Por isso eu preciso colocar lá o parâmetro do custo, certo? E aqui eu posso valorizar em relação à hora extra também, conforme eu calculo, adicional noturno, se esse funcionário ele recebe hora extra, ele recebe periculosidade ou insalubridade, tá? Então aqui eu consigo colocar todos os encargos para eu tirar um relatório de custo depois baseado nas horas. Então o próprio software, por esse valor de homem-hora, o próprio software já calcula para vocês lá no relatório de custo, tá? Então aqui tem os relatórios, relatório de custo, então. Relatório gráfico de custo. Então aqui é onde eu vou utilizar as tabelas, da onde eu vou buscar as informações, tá? Aqui é a forma que eu quero visualizar, então a ordenação que eu quero visualizar. Aqui são as tabelas onde eu busco informação, tá? Então, por exemplo, que nem eu comentei para vocês, que vocês podem utilizar, fazer filtros por departamento, por setores, por processos, por máquina em específico, enfim. Então, vocês podem utilizar aqui, tá? Ó, pode ver que vai aparecer aqui vários campos para fazer aqui, ó, departamento, vai ter setor, vai ter processo, tá? Então, vocês filtram os relatórios de acordo com a necessidade. Deixa eu montar um aqui para vocês verem os valores. Ó, pode ver que ele pergunta aqui embaixo quais informações vocês querem ter, tá? Se querem ter relacionado somente a hora trabalhada ou se querem ter o valor de custo somente a peças ou os dois, tá? Se caso eu setar se eu deixar de setar um dos dois campos, ele vai... Então, por exemplo, aqui ele só vai me dar de peças
ou só de horas trabalhadas, ou os dois valores. Tá? Eu fiz um mês aqui, ó, eu posso setar, escolher a data, aqui eu posso organizar a ordenação, tá? Eu vou fazer a impressão para mostrar para vocês. Posso até exportar para o Excel esse relatório também. Tá? Então aqui, ó, pode ver que ele sai valor normal. Se caso teve hora extra, ele lança como hora extra. E se caso eu tive valor fixo, posso lançar como valor fixo aqui também. Tá? Que foi a questão, se eu usei um serviço terceirizado e valor dentro desse serviço terceirizado foi fixo, tá? Ele sai somando todos esses valores juntos. Mostra o código aqui, ó, da máquina, mostra o código da OS. Então, enfim, ele mostra toda a parte de valores, tá? E o gráfico de custo também. A diferença do gráfico é que ele é mais objetivo, tá? Então, aqui, ó, código de OS. E aqui eu quero visualizar por máquina. Vou botar a mesma data, tá? Daquele filtro que a gente fez lá. Então, ó, pode ver que no meu banco aqui eu estou buscando informações lá de 2015, tá? Então, não tem problema em relação à data. Se eu não fizer a exclusão de cadastro, se eu não fizer a exclusão de ordem de serviço, eu nunca vou perder o histórico, tá? Então, que nem eu estou buscando informações lá de 2015, agosto de 2015, tá? E aí é que ele me diz que lá em agosto de 2015, o meu torno 01 foi o que mais teve custo. Aí eu poderia, dentro desse torno 01, né, ver o que foi, qual a ordem de serviço que foi, enfim, aí eu posso melhorar minha pesquisa, posso ir lá no histórico de OE, lá no histórico da máquina e buscar, o que teve de histórico nessa máquina aí, o que foi feito para ter dado esse custo. Enfim, aí eu posso pesquisar, tá? Eu poderia botar por departamento, ele ia me mostrar o gráfico por departamento, qual departamento mais gastou, ordem de ser, mais gastou. Poderia filtrar por código de OS, e aí ele já me mostrar qual é a OS que eu mais gastei. Enfim, aqui conforme os filtros e a visualização, posso montar vários gráficos, tá? Até mesmo por tipo de OS, tá? Então, qual tipo de OS que eu mais gastei, se foi corretiva, se foi em preventiva, se foi em lubrificação, enfim, ele vai mostrar aqui por tipo também. Certo? E aqui o custo de peça por máquina e tipo de OS. Aqui é um relatório que ele dá de informação de peças, tá? Então, as peças que eu consumi, além de relatório no estoque lá de peças consumidas, aqui eu consigo também tirar um relatório de custo por peça e por tipo, por máquina e por tipo de OS. Então, qual a máquina que eu mais tive gasto e qual o tipo de OS que eu mais gastei. Foi em preventiva, foi em corretiva. Então, eu consigo tirar aqui o relatório, tá? Cheque da mantenabilidade, então tudo que for relacionado à mão de obra. Consigo extrair, então, aqui o relatório de horas trabalhadas, então tudo que for relatório de horas trabalhadas. Relatório por máquina, por ordem de serviço, por setor, enfim, tudo que eu gastei de horas trabalhadas dentro dessa OS, que eu lancei lá as horas trabalhadas da minha manutenção, eu vou conseguir estratificar aqui, tá? No relatório de horas. Eu vou ter gráfico de hora trabalhada também, tá? O gráfico também é mais objetivo. Então aqui eu tenho gráfico de hora trabalhada também, certo? Dentro do cheque da mantenabilidade, tá? Eu tenho o relatório básico de OS, tenho OS por funcionário, esse relatório de OS por funcionário. Ele mostra já a taxa de ocupação do funcionário, já me mostra o que ele trabalhou de hora extra e de hora normal no período. Tá? Deixa eu até fazer um filtro aqui que é bem bacana de usar esse relatório também.
Posso filtrar por um funcionário, tá? Ou por todos. Enfim, posso eu utilizar qualquer cadastro que eu quiser. Então aqui posso gerar relatório por mês, situação da OS. Então aqui essas questões vão aparecer em quase todos os gráficos e relatórios, tá? Para mim filtrar. Então aqui, ó, funcionário Daniel, o que ele trabalhou, qual a taxa de ocupação dele do período, o que foi de hora normal, né, total de horas, horas normais e horas extras. Aqui já aparece, ó, presença de hora extra, o que foi de hora normal, o que foi de hora extra. Então a taxa de ocupação também do funcionário vai aparecer aqui, ó, o índice de produtividade dele, disponibilidade no período. Então esse é um relatório bem bacana que vocês conseguem ter toda a noção do que o funcionário está executando, tá? Aqui a gente tem outros relatórios, tá? Então, um relatório de cadastramento, tudo que eu tenho cadastrado dentro do sistema eu consigo extrair. Cadastro das máquinas, cadastro de peça, cadastro do lançamento das ausências, ordens de serviço, enfim, eu consigo extrair tudo por aqui. Tudo que eu tenho cadastrado dentro do software eu consigo tirar um relatório de cadastramento. No relatório descritivo, ele me dá toda a descrição das ordens de serviço, tá? Tudo que eu fiz, então eu posso pesquisar aqui todo o descritivo das ordens de serviço. Por período também, tá? Todos eles têm os filtros de pesquisa lá para vocês montarem conforme vocês quiserem estratificar. Tá, ó, vai ter os filtros de pesquisa aqui. Aqui ainda ele tem a opção, tá? Esse aqui, se eu quiser ver hora trabalhada e conclusão de OS também. Aqui eu posso setar, né, conforme a minha utilização, o que eu quero de informação aqui e gerar esse relatório, tá? Então ele vai me dar o descritivo de OS, o que foi feito naquela ordem de serviço, todo o descritivo, data de emissão, data de abertura, horas trabalhadas, quem trabalhou, histórico de quem fez o serviço, o que foi feito, tá? Data prevista para término, então enfim, aqui ele sai todo o descritivo da ordem de serviço. Vou imprimir aqui até para mostrar para vocês as informações que ele sai, tá? Sim? Tu tem a opção, tá? Dentro da ordem de serviço, até mesmo na própria solicitação, indicar que é um retrabalho. Ah, eu já finalizei ela, depois que eu concluir, eu não consigo reabrir ela de novo. Eu vou ter que abrir uma outra OS indicando que foi um retrabalho. Tá? E depois eu consigo tirar um índice de retrabalho dela. Tá? Sim, tu tem a opção dentro da OS de indicar, tá? Deixa eu mostrar nela aqui, ó. Na solicitação de serviço eu já vou ter a opção, mas dentro da OS eu tenho... Tá? Só que depois de, por exemplo, eu concluí ela, e aí teve que ter um retrabalho para ela, eu consigo colocar, tá? Agora, eu não vou conseguir... Ó, aqui embaixo tem o campo de indicar que aquela ordem de serviço foi um retrabalho referente a uma outra OS.
Até para depois eu poder medir o índice de retrabalho que eu estou tendo, tá? Ó. Então eu seto dentro da OS, na solicitação de serviço, o próprio solicitante pode indicar que é um retrabalho, tá? E aí vocês vão confirmar na hora de aprovar essa SS, tá? Deixa eu até mostrar aqui. Então tem aqui na OS, aqui na SS, ó, na hora de aprovar também, vocês vão receber essa SS com as informações. Ó, quando vocês vão visualizar ela, vocês podem indicar. Tá? Se é retrabalho também. Se essa SS vem de um retrabalho de uma outra OS. E poderia botar até aqui na descrição, ó, vazamento, retrabalho da OS 80. Tá? E aí fica o histórico, indicando o retrabalho, depois vocês conseguem tirar um índice de retrabalho. Ó, e nos KPIs, depois vocês vão ter aqui o índice de retrabalho. Tá? Nesse tipo de informação, né, nessas ordens de serviço. Então, aqui dentro dos relatórios, tá? Então, o que eu preciso entender é quais os gráficos que eu quero tirar. Por exemplo, eu falei em quantidade de ordem de serviço, eu utilizo o quantitativo. Eu falei em tempo de máquina parada, que é aquele campo que eu indiquei lá que afetou a produção, é o relatório de máquina parada. Tá? Tanto o relatório quanto o gráfico. Tá? Então aqui eu tenho certificado de manutenção, né, eu consigo extrair, consumo das OS programadas, o que eu fiz de plano PMOC, se caso eu utilizo, tá? Equipamento com ficha técnica eu consigo ver, tá? Mas os principais são esses, tá? Quantitativo, relatório de máquina parada, relatório de cadastramento, relatório descritivo. Então, esses são os mais utilizados. E lá no cheque da mantenabilidade, ó, índice de eficiência por funcionário, para vocês verem a eficiência, tá? Também. Outro que vocês perguntaram em relação ao funcionário, taxa de ocupação. Um gráfico de taxa de ocupação, ó. Isso mesmo, tá? Eu tô escutando vocês comentar em relação aos relatórios, né? Vocês têm que ver que nível de relatório vocês querem extrair para vocês ver quais os cadastros que vocês precisam fazer. E aí, conforme esses cadastros que vocês fizerem, conforme as informações que vocês colocarem na ordem de serviço, na hora de finalizar ela, vocês vão conseguir extrair gráficos e relatórios, tá? O Sigma em si, ele tem, pelo menos os mais utilizados na manutenção tem, tá? Pode ser que às vezes, eu preciso fazer um compilado, eu preciso ter a informação de hora trabalhada com a informação quantitativa, tudo num relatório só, aí talvez eu precise customizar. Mas em relação a outros relatórios, né, que nem aqui taxa de ocupação, quantitativo, esse taxa de ocupação é muito utilizado, que é para ver a taxa de ocupação não só dos funcionários, né, mas também da área executante, para ver se eu estou distribuindo bem o serviço, se o pessoal está fazendo os lançamentos. Então, essa taxa de ocupação, ele vai pegar o teu lançamento de disponibilidade lá da escala de trabalho do funcionário, com o que tu lançou de ausência, tá? Ele vai diminuir as ausências daquele valor de disponibilidade,
versus o total real lançado. Tá? E aí com o total, aí ele vai te dar uma taxa de ocupação daquele período. Tu pode fazer por mês, por semana, por dia. Então aí tu pode utilizar os filtros de pesquisa para extrair conforme a informação que tu quer receber. Tá? Então eu vou, quase todos os gráficos e relatórios eu consigo colocar datas. Tá? Então eu posso fazer do mês todo, eu posso ir acompanhando por semana. Enfim, então eu consigo extrair aí vários gráficos, vários relatórios, tá? Tem algum em específico que vocês queiram perguntar? Né? Algum gráfico, algum relatório, algo? Agora tô. Tem aqui. Não. Não, aí entra a questão do OEE, né? Para te ter o controle de OEE. Aí tem aplicativos, a gente tem supervisores externos para acrescentar para poder ter esse controle. Tá? Mas no Sigma em si, eu não consigo ainda, o módulo OEE dele ainda não está 100% completo. Tá? Então acaba que esses lançamentos ali de produção em si, quanto ele produziu, né, ele não vai conseguir extrair. Eu vou conseguir tirar relatório de disponibilidade de máquina. Então aqui, por exemplo, relatório gráfico de máquina parada. Tá? Ó, eu tenho aqui o relatório de máquina parada. O que for relacionado à manutenção. Então aqui, tempo de máquina parada por tipo de OS, por exemplo, tá? Ou por área executante. Tá? Quanto tempo de máquina parada eu tive por área executante? Eu vou botar aqui, ó, área código. Então eu consigo filtrar, ó, no mês. Tá? Aqui ele vai me dar por área executante quanto tempo eu tive de máquina parada, no período que eu quiser indicar. Tá? O tipo de OS, enfim, aqui a pesquisa que eu quiser fazer. Mas relacionado por causa de produção, perda de produção em si, não. Tá? Mas disponibilidade de máquina ele consegue controlar. Foi parada de manutenção mecânica, que eu vou colocar lá na ordem de serviço, né? Tá afetando a produção e essa é manutenção mecânica. Tá afetando produção e é manutenção elétrica. Então eu consigo identificar e consigo tirar um tempo por área executante depois. Tá? Mas ali em relação à produção em si, e esse campo eu posso fazer por dia, tá? Se nem tu perguntou por dia, posso fazer por dia. Qual a licença que vocês têm hoje aí? É a Professional ou a Enterprise? Tem, aqui embaixo ó, ele mostra, ó. Vocês utilizam o Sigma Web e o Sigma Android? Não? Tá? Então, provavelmente, se for a Enterprise, vocês podem utilizar o Sigma Web e o Sigma Android também, tá? Isso. Aí vocês poderiam lançar a hora de forma direta, tanto pelo Sigma Web como pelo Android. Tá? Aí só tem que pedir para vocês, aí vocês vão ter que entrar em contato para configurar essa questão. Mas aqui, ó, deixa eu até abrir o Sigma Web para mostrar para vocês, tá?
E daí até no Sigma Web, essa questão que tu me perguntou, a gente tem ali os dashboards, tá? E esses dashboards podem ser atualizados de forma automática, ó. Então aqui, por exemplo, vocês podem montar esses campos de acordo com o que vocês querem, ó. Abertas versus concluídas no mês, e aí o MTTR do mês, aberto versus concluídas do ano, aqui vai mostrando mês a mês, tempo de máquina parada no mês, e aqui vai setando, conforme vocês vão colocando, ó, conforme vocês vão pesquisando, o software vai, ó, ele já mostrou aqui, ó, em maio, teve 20 minutos no compressor 01, o MTBF, então aqui ele vai mostrando MTBF, como é que tá indo, então isso tu pode configurar já para sair de forma automática, tá? Outras informações que consegue ter, lançar a hora de forma direta, tanto pelo Android, tá, quanto pelo Sigma Web. Ó, por exemplo, aqui eu vou pegar uma ordem de serviço no Sigma Web. Tá, ele vai poder filtrar, ver aqui, ó, ele pode filtrar. Ó, indica que ele está trabalhando. Deixa eu confirmar isso aqui que eu já estava... Aqui ele tem a opção, ó, de filtrar, vai poder filtrar por setor, por máquina, por funcionário. E aí ele vai pegar uma OS qualquer, ó. Ele pode iniciar o trabalho e aqui ele já vai lançar a hora inicial direta. Pode fazer isso de iniciar trabalho tanto pelo Sigma Web quanto pelo aplicativo do Android, tá? O aplicativo do Android vocês também conseguem fazer checklist mobile. De forma automática, já faz o checklist, já está indo lá na máquina, já está inspecionando, indicando se aquele item está ok ou não ok, já vai gerar uma ordem de serviço, já cai para o PCM, já tem o lançamento das horas trabalhadas, essas horas já estão contando de forma automática. Tá? Deixa eu... Tá? Mas se vocês têm a licença Enterprise, vocês podem pedir para utilizar isso. Tá? E daí vocês, na licença Enterprise já vem incluso, você só tem que configurar essa questão. Tá? Confirmem se é a licença Enterprise. Tá? Aí vocês confirmam se é a licença Enterprise, e se for a licença Enterprise, vocês podem solicitar para o TI de vocês, enfim, para solicitar para fazer essa configuração do Sigma Web e do Sigma Android. Tem? Uma pergunta, eu não lembro. Vocês têm o SaaS ou vocês têm ele instalado no servidor local? Então vocês não têm limite de usuário. E esses usuários vocês podem configurar conforme os parâmetros de parametrização de níveis de acesso. Para que cada um tenha acesso, tu configura o usuário de acordo com a rotina que ele vai poder fazer dentro do software. Então, tu não tem limite de acesso. Se for o Sigma instalado em desktop, que é no servidor local de vocês, eu não cheguei a ver isso. Mas aí vocês podem, não tem limite de usuário, podem cadastrar quantos usuários vocês quiserem. Tá. Então, no caso, para usar o Sigma Web, essa parte dos dashboards, ou vocês adquirem separadamente o Sigma Web e o Sigma Android, tá? Vocês podem adquirir só o aplicativo de web e Android, tá? E vocês podem adquirir também ou fazer a migração para a licença Enterprise. Tem que ver qual é que é o melhor custo-benefício. Mas o Sigma Web e o Sigma Android, ele é um valor acessível, tá? Eu não sei agora precisar o valor. Mas se quiserem adquirir para atualizar em relação a isso, entendi.
Por exemplo, parada de máquina, atividade mecânica, lançamento das horas trabalhadas, tudo mais. Mas a gente não tem o custo, a manutenção, nem acesso ao controle de estoque, o negócio é muito. Então, é uma ferramenta manca. Ela não está servindo para manutenção, mas ela está isolada dentro do sistema de gestão. Entendi. Acredito eu, tá, que provavelmente quem implantou aí foi um erro de avaliação, tá? Porque a licença Enterprise, que é a licença completa, você já vem com a parte de integração também. Poderia já integrar o software com a parte de estoque para que você já tivesse tudo isso integrado junto. Então, por exemplo, você tem o controle de estoque no outro software. A saída de peça que vocês fizessem pelo Sigma, o custo é atualizar dentro da OS e a quantidade é atualizar no outro software. A entrada de peças no outro software, ou a requisição de compra do outro software, e atualizar no Sigma, de forma automatizada, integrada de um banco com um banco. Tá? Então, na licença Professional não tem não tem essa integração. Ou vocês adquirem o Integra Sigma, que é o aplicativo que vocês pagam um valor por ele, tá? Ou, né, atualizando para a licença Enterprise, da Professional para Enterprise, vocês vão ganhar um recurso de Sigma Web, Sigma Android e vão poder fazer a integração. Tem que ser definido para ver quais as informações vocês querem integrar para fazer a integração de banco com banco, tá? Sim, sim. Que é o que geralmente é feito na integração quando já se tem, tá? Só que aí como vocês vão adquirir agora, tem que ver como é que vai ficar, tá? Em relação a valores. Em relação a valores, eu não sei precisar para vocês qual é que seria a cobrança em relação a isso. Se otimizando para, né, fazendo upgrade para Enterprise, vocês teriam essa liberação, enfim. Aí teria que ver em relação a valores com o comercial essa parte. Posso pedir para o pessoal entrar em contato com vocês em relação a isso, né? Falar que eu comentei com vocês na apresentação que tem essa oportunidade. E aí eu peço para o pessoal do comercial entrar em contato com vocês. Como você já tem o software, acaba se tornando mais fácil também, né? Sim, eu entendo. E aí não tem a questão de custo também de manutenção, né? Porque já está em outro sistema, controle de custo, estoque, não só pelo custo em si, mas para te ter o histórico da onde tu está gastando as peças, enfim, poder tirar um relatório de histórico de máquina e saber, ó, essa máquina está me dando muito gasto, essas peças eu estou gastando muito. Isso integrado você vai conseguir ter essa informação, porque na própria requisição de compra você já consegue colocar qual o centro de custo, qual a ordem de serviço, para qual ordem de serviço é. Não, isso, sim, quando se tem essa parte de outro software controlar essa parte de estoque, de custo,
não tem outra forma a não ser integrando. Ou tu ter os dois controles à parte. Né? Vou tenho que cadastrar as mesmas peças nos dois softwares, tenho que uma vez por semana atualizar, enfim, acaba se tornando complicado. Mas com a integração, esse problema acaba. Não tem outra opção. E aí, fazendo a integração, tá? Vocês comprando essa parte do Integra Sigma, migrando para a licença Enterprise, vocês já vão ganhar o Sigma Web e o Sigma Android junto. E daí já ganha praticidade de lançamento de horas, acaba que facilita o próprio mantenedor no controle dessas horas. Ele consegue lançar em tempo real o que ele está fazendo. Então acaba evitando conflito de horas, né? Porque hoje ele lá anotando num papel para depois fazer o lançamento dentro do software, às vezes ele acaba esquecendo, às vezes está na corrida do dia a dia, acaba não preenchendo, acaba dando conflito de horário, e aí depois tem que ver qual OS não bateu com qual, enfim. Então acaba que esse problema vai diminuir, assim, não vou dizer que vai zerar, mas vai diminuir mais de 90% em relação a isso, né? Pois não consegue ter o histórico certo da máquina, enfim. Então, essa integração aí para a parte de custo e a parte do Sigma Web, que nem o Sigma Web ali, tu já consegue montar os dashboards e conforme tu vai lançando no Sigma, ele já vai atualizando. Tu tem até um aplicativo de monitoramento online. Deixa eu até mostrar para vocês na licença Enterprise, tá? Que é esse cara aqui, ó. Isso vai chegar num ponto que trava, né? Que chega num limite, e daí depois daquele limite tu não consegue mais fazer outra. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Ó, então aqui, ó, conforme os lançamentos das ordens de serviço, tá? Quando é questão de manutenção, máquina está em produção, fica em verde. Máquina parada com uma OS corretiva nela. Então, eu tenho uma ordem de serviço corretiva aberta para ela, ela fica em vermelho. Clicando aqui, ela até aparece quais as OS, ó. Aqui embaixo eu consigo ver até qual OS está. Ficando amarela, ela tem uma OS pendente, tá? Porém, não afeta a produção. Estou trabalhando, então pode ser uma OS programada, planejada, uma preventiva que não está afetando a produção, enfim. E aqui eu tenho em manutenção. Se eu tiver um mecânico com hora lançada lá, então eu lançando em tempo real, eu já consigo até ver qual o ativo que está em manutenção. Não, esse aplicativo aqui tu pode, no celular não, mas em qualquer outra máquina tu pode colocar. Ou até transmitir para uma tela, enfim. Aqui tu consegue ver até os colaboradores, ó. Quem está trabalhando e quem tá disponível para trabalhar e quem está em atendimento. Então, tu tendo o lançamento de forma direta, tu consegue até consultar isso. Pelo Android, pelo Sigma Web. Então, tu vai ter todos esses recursos também que tu ganha. Né? Além dessa parte de controle, de ter a integração, para ter o controle de custo, né? Então vai facilitar bastante na gestão.
Mais alguma dúvida aqui? Consultores@rede industrial. Eu até vou botar aqui na. Vou deixar aqui no chat para vocês. Deixei aqui no chat para vocês, tá? Vocês estavam conversando. Foi a Tainá que agendou essa apresentação, né? Tainá. É, tá. Não, então tranquilo. Eu vou passar essa nossa conversa aqui, essa apresentação, essa questão para ela, para o pessoal do comercial mandar uma proposta para vocês dessa atualização, né, de versão da Professional para Enterprise. E aí também já a questão da integração, já comento essa parte da integração também, que vocês querem integrar com o software para controlar estoque, custo. Cara, é que assim, ó, eu pelo WhatsApp eu não posso mais atender, tá? O pessoal aqui, eles limitaram o nosso atendimento pelo WhatsApp, até para poder ter o registro desse atendimento, tá? Então, eu não sei se vocês têm contrato com nós ou não em relação a isso, tá? Se você tiver contrato, vocês podem acessar pelo atendimento online, ou pelo e-mail, tá? Que aí a gente consegue registrar através de tickets de atendimento, ou até mesmo no atendimento online, se alguém tiver disponível, pode atender e tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, se vocês tiverem o contrato de manutenção, não tem problema de acessar, tá? Mas via WhatsApp eles me limitaram a não utilizar mais, até a gente poder ter uma forma de controlar esse atendimento via WhatsApp, tá? Sim? Não, o software não bloqueia. Não. Ali no curso tu consegue colocar, tá? Consegue colocar até para consultar. Mas em si, por exemplo, ele não, essa parte do ASO em si, não só a NR10, mas também a parte do ASO em relação a serviço de altura, espaço confinado, o software ele não faz esse bloqueio em caso de vencimento desses cursos, tá? Então não tem, esse recurso ainda não temos, tá? Tu vai conseguir vincular o funcionário e ele não vai te dar um aviso. Tu vai conseguir consultar lá. O funcionário, né, tem um serviço em altura, tem um serviço em espaço confinado, tem um serviço de NR10. Eu consigo consultar, ver se ele tem o curso. Mas o software em si, ele não bloqueia por isso. Tá? Ele só te dá a opção de consultar lá nos cursos lá. Tranquilo? Mas, sim. Sim, tranquilo. Não, tranquilo, tá? Essa parte aí, tranquilo.
Acredito eu que dependendo da negociação, vocês conseguem até um treinamento, tá? Online, nem que seja um treinamento online junto na hora de fazer a migração, solicitar um treinamento online para que realmente eu mostre como extrair gráfico, como extrair relatório, como fazer os procedimentos dentro do software, né? Depois com a integração até vai ficar mais fácil, tá? Sim, tranquilo. A gente tem o nosso canal no YouTube, tá? Eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas tem o nosso canal no YouTube que contém vários vídeos de uso do software. Então, que mostra já como utilizar. Mas, claro, um treinamento é muito mais prático, né? Porque conforme o treinamento, vocês conseguem fazer as perguntas pertinentes ao uso de vocês e a gente já consegue ministrar isso para otimizar conforme a rotina de vocês. É o canal da rede industrial, tá? Aqui, ó, deixa eu até mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar eu pego o link e vou deixar o link aí no chat também. Eu já vou largar o link das playlists, tá? E daí ali tem as playlists de toda a parte, todos os de uso do software, enfim, tem bastante recurso ali para vocês que vai facilitar também vocês no dia a dia. E aí eu já vou passar essa parte para o comercial, tá? Sim. E o bom é que ali no nosso canal, tá? Ele tem vídeos tutoriais que mostram já a tela fazendo os procedimentos, mostrando como é que é a execução de cada operação, tá? Então acaba facilitando bastante aí também o entendimento, tá? Mas eu já vou conversar com o pessoal, então já vou pedir para eles mandar uma proposta atualizada para o upgrade da versão de vocês, né? E aí também já mandando um relatório de algumas questões que eles precisam ver para fazer a integração, para que o TI de vocês já possa preencher, para quando vocês fazerem a aquisição, já fazer a integração também. Tá? Não, tranquilo. É que muitas vezes a gente não conhece os recursos, né? E aí acaba achando que o software ele não vai conseguir atender. Então, na hora que começa a conhecer realmente, né, que nem vocês comentaram, quem contratou hoje não está mais aí, então acaba que não participaram do processo, então acabaram não conhecendo realmente a ferramenta, e isso acaba limitando bastante, né, mas agora, né, a gente está à disposição aí para auxiliar vocês. Vou já solicitar para o nosso pessoal do comercial para já entrar em contato com vocês, para que, acredito eu que segunda-feira essa proposta já está aí no e-mail de vocês, tá? Certo? Então agradeço aí também vocês pela disponibilidade de quererem assistir aí e se inteirar melhor sobre o software. E a gente está à disposição aí para auxiliar, tá? Então tá bom. Tranquilo, tá? Tenha um bom final de sexta-feira aí, um bom final de semana. E até uma próxima aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.